Olá, eu sou o Vitor da Vica, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e um vídeo da nossa série Tudo sobre o Light Steel Frame. E nesse vídeo eu quero te falar sobre como funciona a construção em steel frame. Vamos passar desde o começo ali, vamos conversando desde o começo, e quando você pensa em construir sua casa steel frame até o final ali de você ter a sua casa pronta. Então, basicamente, como funciona? Inicialmente, para começar a conversa em relação a steel frame, você precisa pensar no seu projeto arquitetônico. Então, você precisa de desenvolver inicialmente esse projeto arquitetônico. E esse projeto arquitetônico ele já pode ser pensado para o steel frame, então já ter características de espessura de parede, altura de laje, detalhes pensados já para o steel frame ou não. Você já acompanha a gente aqui no canal, você sabe que eu sempre sou favorável já a nascer pensado para o steel frame, porque eu digo que a decisão do steel frame você tem que tomar antes de qualquer coisa, analisando sempre os prós e contras. Então a gente tem até aqui no canal também vídeos analisando, fazendo estudo de viabilidade, comparativo de steel frame com alvenaria. Então sim, em relação a financeiro, mas também temos em relação a desempenho de parede. Então, tudo você tem que analisar os prós e os contras. Tipo, o steel frame vai ser uma obra mais rápida e vai custar 10% a mais. Quero isso? Não quero. O steel frame vai ter uma precisão melhor em relação aos custos. E a alvenaria talvez não vai ter. Vale a pena essa diferença de custo, talvez seja compensado só nessa imprecisão. Desperdício, a alvenaria vai ter muito desperdício, o steel frame não vai ter, então vale a pena. Então, tomar essa decisão antes, porque a gente lida aqui com muitos clientes, muitas possibilidades de clientes que chegam pra gente. E assim, gente, sendo bem sincero, a maioria das pessoas que chegam com análises muito superficiais. E quando a gente fala de análises superficiais, é analisar querer um custo muito genérico. E quando você analisa por custo genérico, você vai tomar uma decisão que, obviamente, é sempre um item mais artesanal, um item básico que é a alvenaria, é obviamente que ele vai levar vantagem. Quando a gente vem para sistemas industrializados, a gente tem que enxergar além. A gente tem que enxergar aquilo que a gente não vê que o sistema vai trazer realmente de vantagem. Então, análise realmente de vantagem, de melhoria. Então, a gente tem que analisar as vantagens desse modelo construtivo que você está querendo e entender como essas vantagens podem potencializar algo que você quer para a sua construção, como ela pode melhorar em relação à sua construção. E aí sim, lá na frente, você ter um custo-benefício com esse investimento. A brincadeira do carro que a gente sempre faz. Para comprar um carro, você sempre analisa o desempenho do carro, quantos litros que ele consome. Agora, inclusive, está na moda, né, do carro elétrico, né? Então, você sempre vai analisar isso, o quanto que esse carro vai consumir, analisar a questão de conforto do carro ali, os acessórios que ele tem. Mas quando chega na casa, você quer olhar o número de forma superficial. Então, isso é o primeiro cuidado. Então, analise os prós e contras e aí sim, toma a decisão antes. A partir do momento que você tomou a decisão antes, você vai contratar um projetista para fazer o seu projeto arquitetônico já pensado para o steel frame. Então, você já nasce já pensado. A partir do momento que você tem um projeto arquitetônico desenvolvido, você entra na segunda fase, que é um estudo de viabilidade financeira. Eu bato sempre na tecla aqui e vou sempre continuar batendo na tecla cada vídeo. Se eu puder falar um trechinho sobre o estudo de viabilidade financeira, eu vou falar. Porque independente de método construtivo, estudo de viabilidade financeira é um norte para o investimento na sua casa. Você não pode fazer um estudo de viabilidade financeira, deixar de fazer um estudo de viabilidade financeira e simplesmente começar uma construção. É impossível, é impossível você ter precisão no seu orçamento, você não vai ter, você vai gastar mais do que você imagina. Então, assim, é um passo inicial, sempre falo, é um custo muito baixo para que traga uma clareza para você, de você saber exatamente onde você está destinando cada centavo da sua obra. Então, fazer estudo de viabilidade financeira. Chegou no número que está ok da sua casa? A gente vai iniciar os projetos complementares. Esses projetos complementares a gente tem projeto de steel frame, projeto elétrico, hidráulico, fundação, aí pode ter automação, energia solar, ar-condicionado, então vai tudo depender de acordo com o seu projeto. Mas para você entender como que funciona realmente a construção de steel frame, é entender que projeto é inegociável.
Você precisa desenvolver projetos e precisa desenvolver projetos bem. Não é também contratar qualquer projeto para falar que contratou por preço, de qualquer jeito. Não, gente. A gente contratar um projeto bem, projetistas que... Normalmente uma quantidade de projetos desses, que é até um modelo de trabalho que a gente começou, precisa de ter alguém que conheça do todo para interligar todas essas pessoas, porque cada pessoa faz um negócio. Também, falando de obras de steel frame, que são obras normalmente obras de alto padrão, eles consideram, a pessoa que faz todos os projetos para mim não faz nada, ela não é especialista em nada. Eu formo engenharia, eu teria a capacidade de fazer um projeto de fundação, de estrutura, de hidrossanitário, de elétrica, qualquer um desses, mas eu não posso fazer, eu não quero fazer, porque para eu ser realmente bom em cada um desses projetos, eu teria que debruçar sobre cada uma dessas áreas, e não é o caso. Então a gente entende o contexto geral e aí a gente interliga todos esses projetistas para saber, porque a gente sabe o tipo de coisa que dá problema em obra para ir ajustando cada um. Então tem alguém centralizando, é o que a Vika hoje faz na fase que a gente chama de pré-obra. Então a gente centraliza todos esses projetistas para que fique fácil a comunicação e para que alguém retenha a informação de uma incompatibilidade de um projeto com o outro, de um problema que pode acontecer na obra. Então a gente faz toda essa interligação e é muito importante. Você, cliente, você não pode ser essa pessoa, que você vai estar no meio de uma troca de informações que você nem sabe o que às vezes que um está pedindo para o outro. E isso só faz o processo deixar mais moroso e com certeza vai ter muitas falhas que depois só vão aparecer na obra. E aí, coitado de quem estiver executando. Então assim, para você saber como funciona realmente a construção a seco, primeiro passo, mentalidade. Entenda que steel frame é inegociável fazer projetos e fazer projetos bem feitos. Por quê? Feito projetos bem feitos, aí lembra aquelas vantagens, com certeza você já viu na internet aí, de obra rápida, obra sem desperdício, obra com isolamento térmico, obra com isolamento acústico. Tudo isso vai acontecer, porque você fez bons projetos. Então, você fez um bom projeto de arquitetura, então um projeto de arquitetura pensou exatamente nos materiais corretos para você usar na sua casa, para você ter isolamento térmico, para você ter isolamento acústico. Você fez todos os bons projetos, então você realmente vai reduzir desperdício, porque foi bem pensado os projetos para que a obra aconteça da melhor forma, sem intercorrências. Vou dizer que a gente consegue zerar as intercorrências, mas com certeza hoje o nível de projeto que a gente faz, a gente diminui bastante as possibilidades de ter algumas intercorrências de obra. Então, a gente também consegue diminuir os desperdícios por causa disso. A obra vai ser mais rápida também, porque realmente vai ter uma velocidade na obra, porque foi tudo muito bem pensado antes. Agora, se você não respeitar, não fizer isso, pode ir tirando, não sei se vocês conhecem o ditado, tirando o cavalinho da chuva, podem ir tirando o cavalinho da chuva, porque não vai ter nada. Sua obra vai demorar mais, você vai desperdiçar material, você não vai ter isolamento térmico, você não vai ter isolamento acústico, então nada disso você vai ter. Então precisa de saber isso. Muda a mentalidade, entenda quais os prós e contras e faça o pré-obra bem feito, faça projetos bem feitos. Faça depois dos projetos bem feitos, você vai fazer um planejamento para sua obra, você vai fazer um orçamento executivo, porque agora você tem item por item que vai ser gasto na sua obra com os projetos feitos. Então agora você vai conseguir desenvolver um orçamento executivo para que agora você vai ter um número exato e você vai controlar ele mês a mês na sua obra. Aí você vai contratar uma empresa para gerenciar a sua obra e essa empresa vai gerenciar esse valor financeiro, vai gerenciar o prazo que vocês estipularem no cronograma. Mês a mês, vai saber se gastamos aquele que estava planejado, não gastamos, gastamos mais, gastamos menos, por quê? Isso foi porque a gente acelerou a obra, porque a obra está atrasada. Então tudo isso serve como análise. Então é impossível controlar algo que não foi planejado. Então aquela história de, minha obra custou o dobro, se você realmente não levantou as informações, dobro a partir de quê? Dobro de um número que você pôs na sua cabeça? Não existe, né? Vamos ser conscientes em relação a isso e ser conscientes que obra, o buraco é muito mais embaixo. Então, basicamente, é isso que acontece no pré-obra. Arquitetura, estudo de viabilidade, projetos complementares, planejamentos e cronogramas. Planejamentos e cronogramas é a mesma coisa. Planejamentos, cronogramas e orçamento executivo. Então, todos esses itens são os primordiais para você desenvolver pré-obra. É assim que funciona uma obra de steel frame no início. No início é fazer isso. E aí quando a gente entra mais específico no steel frame, pode ser que você clicou nesse vídeo para querer saber sobre steel frame, mas eu sempre falo,
obra de steel frame, gente, o steel frame é um meio para você ter a sua casa. A gente tem que pensar isso. É um meio, é um material que é um meio para você chegar na sua casa pronta. Mas você quer a sua casa pronta. Então, para a sua casa ficar pronta, você precisa de vários outros materiais compondo junto. Então, tudo isso precisa de ser pensado. Além, obviamente, dos materiais de steel frame em si. Eu acho que muito da não aceitação do steel frame é isso, ficar pensando muito no material, entender que é só um meio para você ter a sua casa pronta, completa. Claro que quando você chega no sistema em si, na parte A, agora eu quero definir o steel frame, você precisa de definir corretamente. A gente tem vários tipos de materiais. A gente vai fazer o projeto estrutural, vai ter toda a estrutura para você poder fazer a sua casa. Então vai ter lá várias peças com esse aço, um aço galvanizado. A maioria das casas vão ter um aço que é um engenheirado, que é esse aqui, que ele já vem no local de fazer pré-fura, já vem as peças cortadas certinha. Então tudo isso vai ser desenvolvido no projeto estrutural que é feito nessa fase pré-obra. Desenvolvido o projeto, que aí esse projeto vai mandar para a máquina ler e fazer todas as estruturas da sua casa dessa forma. Esse é um meio, de novo, é um meio. A estrutura é um meio, substituindo o mais comum que todo mundo conhece de tijolo e concreto armado. E aí, um outro meio que a gente ainda tem várias coisas para escolher são as placas, porque a gente vai ter um fechamento tanto externo quanto interno. Eu não peguei muitas aqui porque não é tanto o objetivo desse vídeo. Se você quiser saber mais sobre as placas de fechamento, a gente tem vídeos no canal falando só sobre as placas de fechamento externo, só sobre as placas de fechamento interno. Mas aqui, a grosso modo, entender. Por exemplo, esse aqui é um tipo de fechamento externo, que é o AFES, que é com EPS, vem com telinha, base coat, depois textura. E aqui antes vai ter uma placa que a gente chama de uma placa de substrato. Então vai virar placa de substrato e aí vem o AFES por cima dela e vai dar o acabamento final ali. Então esse é um tipo de solução que a gente tem para dar por exemplo, quero mais isolamento térmico, vou dar uma solução com AFES. Além disso, também não vou aprofundar aqui, que é questão muito técnica, já falei em outro vídeo, tem a questão dos fechamentos, das escolhas de material correto, porque o aço é um material que conduz muito calor. Então, dependendo do material que você colocar, a gente pode ter um problema que se chama ponte térmica. Então, vai marcar toda a sua fachada ali, o aço vai aquecer e aí, dependendo da placa que você colocar, pode ficar marcado na placa ali toda a estrutura. Então, para o steel frame é recomendado, tecnicamente, a gente coloca o steel frame, traga o isolamento térmico para o lado de fora da parede. Então, mas tem outros vídeos falando sobre isso, mas só para vocês entenderem como funciona no geral. Então, não funciona no geral, no mundo perfeito, é você em fase de projeto, quando o arquiteto estiver fazendo o projeto. Aqui a gente faz isso. Na arquitetura você já vai estar definindo os materiais que vai ser a sua casa. Porque você vai fazer uma análise, é impossível você fazer uma análise de conforto térmico se você não está escolhendo os materiais que vão compor essa casa. Não é fazer, é só olhar a posição do sol mais ou menos e posicionar a casa mais ou menos também. Então, se a gente está fazendo a análise completa de conforto térmico, a gente está incluindo os materiais também para saber realmente o desempenho que essa casa vai ter ali. E, consequentemente, reduzir consumo de ar-condicionado, tudo isso. Que também é uma das vantagens que é falado, mas assim, gente, a eficiência energética só acontece se você for intencional. Na maioria das vezes, né? Pode acontecer na sorte aí de colocar o AFES de qualquer forma e aí automaticamente você conseguir reduzir, mas a partir do momento que você é intencional, você sabe exatamente o que você vai reduzir de consumo de energia na sua casa, deixando a sua casa mais isolada termicamente. Então, vamos tentar para isso. E aí a gente também tem as placas de fechamento externo, que normalmente a gente vai colocar a placa de gesso. Então, pode colocar placa de gesso, pode colocar marcenaria, por exemplo, tem muitas casas que estão fazendo marcenaria direta, alguns chalés Airbnb colocam um painel de madeira direto ali. Então, o interno é mais tranquilo o acabamento. O mais comum, se for fazer uma pintura, é colocar a placa de gesso e tratar junto e pintar. Mas se for fazer uma casa diferente, tem um material de acabamento ali de marcenaria, de madeira, etc., você pode fazer a madeira direto, não tem problema. Até inclusive do lado externo, então as cabanas sendo feitas com madeira direto no aço ali do lado externo. Então tem N possibilidades. Tudo é o ponto do steel frame, tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser
analisado. Já gravei um vídeo também para falar sobre o tempo, vocês entenderem a importância do tempo, de pensar que não é o momento que você quer começar a sua obra daqui a um mês, às vezes você querer fechar com a construtora, às vezes você precisa de fechar, ou com os projetistas, você precisa de fechar às vezes 3, 4, 6 meses antes, dependendo do porte do seu projeto, para que realmente tudo isso seja planejado e a sua obra aproveite de todas as vantagens que o steel frame realmente pode oferecer. O steel frame não funciona, gente, com gambiarra, não funciona com jeitinho, com adaptações, com velocidade desordenada. Não funciona, não funciona. Tem que ser controlada, tem processos. E quando a gente vai para a obra, falei aqui de escolha de material, tudo isso, mas quando a gente vai para a obra, ainda tem muitos detalhes construtivos. Algumas pessoas fazem um marketing falando que é muito fácil. Realmente, você parafusar essa estrutura aqui, montar ela, é fácil. Plaquear, botar uma placa na parede é fácil. Tudo isso é fácil, mas só que tem alguns detalhes construtivos que com certeza é o seu maior medo em relação ao sistema de infiltração de água, de problema na placa de gesso também, de mofo. Então todos são os detalhes de segurança, de qualidade no geral na estrutura. Todos esses são detalhes que, assim gente, é igual uma obra de alvenaria. Também são problemas que podem acontecer numa obra de alvenaria se você não pensar, se você não analisar um projeto, se você não pensar os detalhes daquele projeto para solucionar os possíveis problemas que pode acontecer. Se você não faz isso, o como, que é o material que você vai construir sua casa, não vai mudar. Não é só porque é novo. Como vai acontecer também da mesma forma. Agora, se você para e pensa, analisa os detalhes construtivos, no pré-obra também a gente vai fazer um projeto arquitetônico executivo. Na verdade é um projeto que a gente chama de projeto construtivo. Então a gente vai analisar todos os detalhes, onde que tem possível entrada de água, tudo, para colocar rufos, para fazer a impermeabilização, tudo isso. Só que só dá para fazer isso pensado antes de começar a obra, com o tempo. Então não dá para querer começar um steel frame de forma afobada, porque não vai funcionar. O steel frame, hoje eu considero que só funciona se você realmente pensar, se você realmente escolher os materiais corretos, se você realmente fizer os projetos da maneira correta. E aquilo que eu falei, tenha consciência, falar para você mudar de mentalidade é difícil, né? Mas você está querendo construir, um steel frame, querendo ou não, sua mentalidade precisa de mudar. A mentalidade do fazer de qualquer jeito, de fazer rápido, essas coisas não funcionam com o steel frame. O steel frame precisa ser pensado. Sim, vai ter custos que uma obra de alvenaria não tem antes, porque os custos de projeto de uma obra de steel frame são sim maiores que de uma obra de alvenaria. Então, se você pegou custos de projeto de uma obra de alvenaria e querer comparar com o de steel frame, obviamente você já vai desistir de construir com steel frame na fase de projetos. Mas é porque você está entrando com a mentalidade errada se você desistir nesse momento. Então, entenda isso, que é um processo que faz parte, é porque é um material muito mais tecnológico, é porque é um material que precisa de muito mais planejamento antes e por isso vai ter esses custos a mais para que a obra realmente aconteça da melhor forma. Não existe mágica. E quando eu falo isso, eu falo com propriedade, não existe mágica. Eu achava no começo que poderia existir mágica. A gente poderia pegar o projeto ali, pelas vantagens, pela facilidade, automaticamente o steel frame ia fazer milagre ali na obra e tudo dá certo. Mas não existe, gente. Chega no meio da obra, acontecem os problemas, porque não foi pensado antes. E aí? Chega na obra aí, problema para quem está executando, problema com o cliente às vezes vai achar ruim, mas a partir do momento que eu vendi o problema é meu. Então assim, hoje a gente posiciona entendendo que não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso mais. Não dá para começar a obra de qualquer jeito porque vai dar problema lá na frente. Então, ou vocês entendem, ou, por exemplo, a gente não entra em obras assim. E aí, infelizmente, se você não entender, vai acontecer o problema com você lá na frente. E é o que eu sempre falo nos vídeos. Não é se o problema vai acontecer, é quando o problema vai acontecer. Às vezes você pode dar sorte e demorar um pouco. Às vezes você pode dar azar e acontecer realmente durante a obra. Então, assim, vamos ter consciência, investimentos em obras são muito grandes. Então, a gente precisa de realmente entender esses detalhes de como funciona o método
construtivo para que a gente seja assertivo na escolha. Se a gente quer tudo isso de vantagem do steel frame mesmo, então vamos fazer o que precisa de ser feito. Não dá pra gente ficar com malandragem de querer as coisas melhores que um sistema oferece, mas com um pensamento de outro que nem vai entregar nem metade daquilo que o steel frame vai oferecer. Então a gente tem que saber se a gente toma uma decisão melhor, porque vai entregar mais pra gente, também a gente vai ter que se dispor a, por exemplo, pagar mais por aquilo, a dedicar um tempo maior para aquilo, igual qualquer coisa na vida, gente, igual qualquer coisa na vida. Realmente, se você quer um carro melhor, um carro que vai te entregar um melhor desempenho, que vai ter um maior conforto, você não vai ter que pagar mais. Casa é da mesma forma. Então, você está querendo um método combustível que vai te entregar sua obra mais rápida, vai ter isolamento térmico, vai ter isolamento acústico, vai reduzir desperdício, vai ter um controle maior financeiro, por que não pagar mais por isso? Então, vamos mudar essa chavinha, pensar, espero que eu tenha conseguido, você que está pensando em construir um steel frame, conseguido fazer você raciocinar um pouquinho nessa linha, e espero que você tenha entendido também realmente como que funciona uma obra steel frame no todo. Para mim, resumidamente, funciona com projeto, planejamento e controle financeiro. Aí a sua obra de steel frame vai ser um sucesso. Não é questão de aço, de placa X ou Y. Claro que quando a gente estiver em fase de projeto, a gente vai ter que escolher esses materiais de forma correta. Mas no geral é a sua construção. Eu preciso que vocês entendam que é a sua construção, não é o steel frame ou não. É a sua construção, o steel frame é só uma parte do processo. E o mais importante é isso: projetos, planejamento e orçamento. Então espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entrado na cabeça de vocês. Se realmente você gostou, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece, que estão planejando construir, para que vejam esse vídeo, entendam e, se for realmente o melhor para eles construir steel frame, que construam. Se a gente puder ajudar, no link da descrição tem um formulário para você entrar em contato e a gente entender esse momento, entender de que forma que a gente pode ajudar. De qualquer forma, nem que seja para indicar alguém para você, se você for de muito longe daqui de Sorocaba, for para indicar alguém, a gente também pode te ajudar em relação a isso. Esse é o nosso propósito aqui com os vídeos no canal. Então curta esse vídeo também, se tiver feito sentido para você, se você gostou, deixe nos comentários o que você achou dessa ideia, se ficou claro para você o pensamento de como funciona a obra de steel frame. Um abraço e até o próximo vídeo.